Vamos lá. Então, ó, nós vamos começar o estudo, né, das mulheres da Bíblia, e com certeza vai ser muito poderoso. E antes da gente entrar já, de fato, na primeira mulher que a gente vai falar muito rapidinho algumas características da mulher virtuosa, bem breve, só para a gente contextualizar. E nesse estudo, né, ele já começa falando assim, o que nós, mulheres, temos em comum com as mulheres citadas lá na Bíblia, né? Há milhares de anos atrás. E tanto hoje como antigamente, nós somos mulheres que enfrentamos situações difíceis em todo canto do país. Então, a gente, sem dúvida, tem muito a aprender com essas mulheres, né? Somos mulheres comuns, que cuidamos dos nossos filhos, que vamos ao trabalho, que enfrentamos problemas, mas somos também mulheres que amam a Deus. E aqui está uma grande chave, né? Que amam a Deus. Estamos aqui todas as manhãs, né? Querendo mais de Deus, né? Querendo ter mais intimidade com esse nosso Pai. E procuramos viver de acordo com o ensinamento da sua palavra. E as mulheres retratadas nesse estudo, elas nos darão exemplos de encorajamento, submissão, lealdade e sabedoria. E até falei no começo aqui na oração, né? Que a gente pode tirar lição com todas as histórias. Os tempos mudaram, sim, mudaram, mas Deus é o mesmo. E essa que eu acho que é a grande chave, né? Por isso que a gente pode tirar grandes lições, né? Porque essas mulheres passaram por coisas que a gente passa hoje. Deus continua sendo o mesmo, então como que a gente pode aproveitar, né? E os seus princípios são eternos, né? Os princípios de Deus são eternos. E com elas podemos mudar o rumo da nossa história pessoal. E nesse estudo, ele tem o objetivo da gente se inspirar com as que acertaram e aprender com as que erraram. E isso eu acho muito bonito, né? A gente aprender com o que errou. A gente não precisa sempre errar para aprender. Às vezes a gente pode ver o que a outra fez, né? E falar, não, isso eu não quero para mim. Então, que a gente possa se inspirar com essas que realmente acertaram e aprender com aquelas que erraram. E permitir que Deus molde o nosso caráter por meio de exemplo dessas mulheres tão singulares. E a gente vai começar a falar aqui, então, foram encontradas mais de 150 mulheres, sendo algumas virtuosas, outras ímpias, porém todas podem nos ensinar valiosas lições. E aí que a gente vai entrar muito rapidamente na mulher virtuosa, que lá em Provérbios 31 diz, né? Antes de estudarmos individualmente algumas mulheres mencionadas na Bíblia, nós vamos examinar primeiro a mulher virtuosa e anônima descrita em Provérbio 31. Essa mulher certamente é exemplar. Sabia e reconhecia quais eram suas habilidades e as usavam com alegria. O segredo do seu sucesso estava no relacionamento com Deus. Então, acho que essa é a grande chave, assim, né? Que eu estou vendo aqui. Já começando esse estudo, ele já comentou várias vezes disso. O grande segredo do sucesso, né? Qual que é o grande segredo do sucesso? É esse relacionamento com Deus. É a gente ter essa intimidade com Deus. A mulher virtuosa, de Provérbios 31, era abençoada por Deus para realizar grandes coisas porque eu confiava no Pai. Deus usa qualquer um, homem, mulher, não importa, né? Ele usa qualquer um que lhe obedeça e que confie nele. E aí acho que a gente já pode trazer uma reflexão, né? A gente vem obedecendo ao Pai, porque ele usa qualquer um, independente se é homem ou mulher. Mas tem aqui meio que esse requisito, né? Que obedeça e confie nele. E às vezes a gente recebe direcionamento, recebe instruções, mas a gente não obedece, então que a gente possa refletir, né? A gente verdadeiramente vem obedecendo ao que o Pai vem pedindo para a gente fazer, né? Deus nos usa quando, ao dependermos dele, fazemos nosso melhor com os dons que ele nos concedeu. E lá em Provérbios 31, ele foi descrito pelo rei Lemuel, e ele repassa conselhos recebidos da sua própria mãe. E aí aqui ele fala mais o seguinte, podemos aprender muito com esses versículos das Escrituras se estudarmos pedindo a Deus para nos dar entendimento e um coração dócil, até que eu falei na oração, né? Para que a gente possa
que a gente fique com o coração sensível, né, para ouvir ao Espírito Santo e ter discernimento, né, porque às vezes a gente ouve e passa batido, então que a gente tenha um coração, aquele coração às vezes que está de pedra, que possa ser amolecido, né. E eu ouvi uma vez que eu fui no evento do Thiago Brunet, acho que umas 2 semanas atrás, e eles falavam da gente tirar o nosso coração de pedra, deixar ele se tornar uma esponja, que a esponja, né, assim como a esponja, quando ela retém toda a água, né, ela absorve, e aí depois, quando ela absorve, ela o que? Transborda. Então, que a gente possa realmente receber do alto, absorver o que vem do alto, do reino do céu, e transbordar, né, e sempre transbordar na vida do próximo. E a gente vai ler rapidinho, lá em Provérbios 31, não sei se estiver fácil aí para vocês, como tem bastante coisa para falar, eu já vou ler, tá? Eu vou pedir para vocês lerem. Lá em Provérbios 31, 10, o que está dizendo lá, né? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela. E aí a gente vai falar muito brevemente algumas características dessa mulher virtuosa, até para a gente refletir na nossa vida, se a gente vem aplicando essas características, né? Se a gente vem tendo essas características. E a primeira é que ela é confiável. A primeira característica que notamos é que seu marido confia completamente nela. Ela é bondosa com seu marido, que confia nela, pois ela nunca lhe fará mal algum em toda a sua vida. E aí a pergunta aqui para a gente é: isso vem sendo uma verdade na nossa vida? A gente vem sendo, né, essa mulher que o nosso marido confia. Como mãe, você é esse tipo de exemplo para os seus filhos? E aí uma segunda característica, que ela não é preguiçosa. Ela trabalha, entrega-se com vontade ao trabalho, e isso reflete em sua atitude. E aí a pergunta para a gente refletir: a gente está disposta a empregar mais tempo para fazer o melhor para as nossas famílias? Tentamos ter a certeza de ter feito tudo o que podemos? E aí uma próxima característica, que era uma mulher responsável. A mulher citada lá em Provérbios 31 não era apenas uma mulher que se envolvia somente com atividades domésticas, mas era também uma mulher de negócios. E acho que aqui a maioria de nós também somos, né? E devemos cuidar das nossas atividades domésticas, sim, e também estar empenhadas com responsabilidade, cuidando por aqueles que trabalham conosco. E aí uma próxima característica, uma mulher forte e segura. As famílias têm muitas necessidades que somente uma mulher forte no Senhor pode realizar. E essa força, ela vem do Senhor, né? A força, essa segurança vem do Senhor. Por isso que a gente tem que ter essa intimidade, essa dependência de Deus, né? Porque a força vem dele. Então, e as nossas famílias, elas precisam dessa característica na gente, né? Que somente uma mulher forte no Senhor pode realizar. Então, a gente se perguntar se a gente realmente está sendo essa mulher forte na nossa família, né? Forte no Senhor, lembrar disso. E a outra característica, uma mulher de grande sensibilidade. Uma mulher forte e virtuosa deve ser sensível. A gente não tomar cuidado e confundir, né? Porque agora esse discurso aí, né, de feministas e tal, esse monte de mudanças de papéis que eu venho vendo, né? Que vem se criando uma confusão, né? A mulher que quer fazer o papel do homem e não deixa o homem fazer o seu papel de homem dentro de casa, não deixa o homem fazer o papel de marido dentro de casa, né? Porque as mulheres estão invertendo tudo, assim, a sociedade está tudo tão confusa. Então, uma mulher forte e virtuosa, ela é sensível. Então, às vezes a gente confunde essa força, né? Mas ela é sensível, o que significa que ela deve ter a capacidade de entender rapidamente a necessidade das pessoas ao seu redor. Precisamos pedir ajuda a Deus para termos discernimento quando alguém está magoado, simplesmente para ouvi-lo. Então, não se deixe enganar por pessoas que dizem que sensibilidade é sinônimo de fraqueza. E olha só isso, né? Eu percebo que isso é o que está rolando muito na sociedade. As mulheres se colocam na posição de, eu tenho os direitos iguais aos homens, e aí parece que
você precisa ser forte, mas leva esse forte para um outro olhar que não faz sentido, porque ela acha que o oposto é a fraqueza, e não tem nada a ver, né? A gente tem que ser forte e virtuosa, e devemos ser sensíveis. Que uma mulher forte e virtuosa deve ser sensível, que é o que fala aqui, né, na palavra. Na sensibilidade que nos é dada por Deus, a grande força e sabedoria. Quantas vezes você já recebeu a ajuda de alguém que simplesmente compreendeu quando você mais necessitava? E aí, outra característica, que ela é louvável. Lá em Provérbios 31:10, questiona: mulher virtuosa, quem a acharás? Outra forma de dizer seria: quem achará uma mulher de tanto valor? Quem reconhece essa mulher? E quem reconhece é a sua família, nossa família. Frequentemente, nós mulheres procuramos elogios e atenção em outros lugares. Tentamos agradar pessoas, exceto nossa família, mas eles nos conhecem muito bem. Porém, a família é o mais importante cenário, onde a mulher virtuosa encontra reconhecimento. E aí, o que mais uma característica que ele traz, a última aqui para a gente fechar, que ela respeita ao Senhor. Então, para a gente concluir aqui esse capítulo, este se torna um dos aspectos mais importantes. Seu verdadeiro valor e beleza se destacam porque ela respeita o Senhor. Quando o coração da mulher está centrado no Senhor, essa atitude resplandece em sua face. E aí, lá em Salmos 128, de 1 a 2, diz o seguinte: descreve a fonte de beleza e paz interior. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então, que a gente traga essa característica. Na verdade, assim, eu vi que são várias características para a gente se inspirar, né? Essa mulher valiosa, ser confiável, diligente, uma mulher que não é preguiçosa, que é organizada, que é forte, né? E essa mulher forte e virtuosa que é sensível, né? A gente não confundir com fraqueza. Uma mulher que é sábia, uma mulher que é honrada e que é muito temente a Deus, né? Que ele até fala aqui, ó, respeita ao Senhor, que diz até que é um aspecto mais importante. Então, que a gente possa nessa manhã, né, trazendo aqui esse conhecimento, que a gente possa pedir a Deus para que, se tiver alguma característica dessa que a gente ainda não tem, né, de alguma forma, para que Ele possa nos ajudar a se tornar, né, cada vez mais essa mulher virtuosa, com essas características maravilhosas, né, que edifica o nosso lar, que sim, cuida da família, mas que também, quando necessário, trabalha, quando trabalha, faz um trabalho lindo fora, né, edificando vidas, transbordando, salvando vidas. Então, que a gente realmente possa trazer essas características todas. E, né, agora falado disso, para a gente não estender muito, a gente vai começar aqui a falar da mãe da humanidade, vamos falar da Eva. Então, nosso primeiro estudo, né, de mulheres da Bíblia vai ser da Eva, né? Tinha que ser por ela, afinal, né? Tudo começou com ela, então vamos lá. E aí ele começa aqui perguntando: como deve ter sido ser a primeira mulher da face da terra? Quais foram os primeiros pensamentos que Eva teve quando viu Adão, seu marido, né? Então, imagina, a primeira mulher que existiu, que ela não teve referência de nada. Então, ela não foi um bebê, ela não foi uma criança, ela não foi uma adolescente, ela não teve outras mulheres para ela aprender e se inspirar. Ela não teve nada disso. Então, ela foi a primeira, né? Então, imagina como é ser a primeira mulher que existiu na face da Terra. O termo mulher, ele é descrito pela primeira vez em Gênesis 1:27, e lá ele diz o seguinte: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E lá em Gênesis 2, de 20 a 23, ele fala o seguinte: deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor fez cair pesados. Então Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com a carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher
ele trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos seus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á, porquanto do varão foi tomado. E aí, então, Deus descreve a criação da mulher em detalhes. A mulher era primeiramente humana. Nós, mulheres, às vezes... Olha só que interessante essa reflexão, né? A mulher era primeiramente humana. E nós, mulheres, muitas vezes esquecemos disso. E é muito real, né? Quantas e quantas vezes, quem de nós aqui não tenta ser super mulheres com super poderes, né? Aquela que quer dar conta de tudo, quer dar conta, quer ser a esposa perfeita, quer ser a funcionária impecável, exemplar, quer ser a dona de casa que dá conta de tudo, deixar tudo impecável, né? Quer dar conta dos filhos, assim, uma mãe orgulhosa quando os seus filhos são sempre obedientes. Então, hoje, trazer essa consciência, né, de que Deus nos criou, primeiramente humana, não super mulheres com super poderes. E será que em algum momento aqui a gente está querendo ser, né, essa super mulher com super poder? E uma segunda característica da mulher foi ter sido criada superior ao mundo animal. E apesar da gente ter sido criada superior ao mundo animal, a gente ainda vê muitas mulheres que se consideram inferiores, né? E Deus criou a mulher, Deus não criou a mulher dessa maneira. Como algumas mulheres se consideram tão inferiores que elas esperam ser tratadas como cães, como galinhas, e infelizmente a gente vê muito por aí, mulheres que não se valorizam nada, né? Então, que a gente realmente entende essa característica, a gente foi criada superior, né? A gente não tem que se rebaixar. Então, elas não têm ideia do seu verdadeiro valor diante de Deus. Todas as mulheres precisam entender completamente o propósito para o qual Deus os criou. E Deus criou a mulher para ser equivalente ao homem. E até ele fala lá na palavra, sua ajudante idônea. E sendo criada do próprio homem, ela mantém um relacionamento íntimo com ele. E aí a gente vai falar aqui sobre a Eva, que ela foi única, né? Ela foi uma mulher única. E ela foi única em diversas maneiras, pois não teve outra mulher para ensiná-la ou a quem pudesse recorrer como modelo. Foi aquilo que eu comentei no começo, né? Então ela não teve referências, né? Não teve referências, não tinha nem como culpar. Ah, porque lá eu aprendi isso, meu passado isso. Não tinha nem como culpar. Mas isso traz um exemplo aqui pra gente, que a Eva, ela nos dá esse exemplo de completa dependência de Deus. Né? Então, ela não sabia as coisas, ela foi vivendo e aprendendo. Então, e ela nos mostra essa dependência de Deus. Ela confiava no seu Criador para ensiná-la a viver, para ensiná-la a amar, para ensinar a enfrentar as dificuldades, porque a gente enfrenta nossas dificuldades hoje, mas ela também lá enfrentava as dificuldades dela, para superar as circunstâncias, sem nenhum exemplo humano a seguir. Então, eu achei assim muito legal essa parte aqui do estudo, porque ela mostra isso, a gente tem, né, essa mulher tem essa intuição muito aflorada, e a gente tem esse Espírito de Deus que está sempre aqui, né, no nosso ouvido, sendo nosso professor, nosso mentor, nosso guia, e às vezes a gente fica buscando tantas referências externas, né, ainda mais agora com a internet, só que a gente tem que lembrar que a gente tem um pai, a gente tem um pai que a gente pode depender dele. E ele, assim como ensinou Eva, ele também pode nos ensinar, né? A viver de uma forma mais leve, a viver os planos dele, né? Ele pode nos ensinar, a gente não precisa seguir tudo que todo mundo fala, a gente pode seguir o que o pai fala. A gente deve seguir o que o pai fala, né? E Eva também era diferente porque nunca foi uma criança, uma filha, nem uma adolescente. Ela foi a primeira mãe do mundo. Imagina só, né, gente, ser a primeira mãe do mundo. Pra gente que a gente já vê tanta informação na internet, eu quando, antes do Theo nascer, estudei sobre parto, sabia tudo sobre parto, porque eu queria ter o parto normal, me informei de todos os detalhes. E até foi muito desafiador, porque os médicos aqui querem te tacar ir para cesárea, né? Foi até difícil achar um médico que fizesse da forma que eu queria, né, que me respeitasse como eu queria. Então, como é ser a primeira mãe, né? Eu estudei um monte sobre amamentação, sobre, né, como amamentar, para a gente não machucar, não sei o que, eu vejo um monte de mulher que desiste no meio do caminho porque tem dificuldade, e como criar os nossos filhos, e ela foi a primeira mãe, né, a primeira mãe do mundo. E lá em Gênesis 5 fala dos filhos e filhas de Adão e Eva,
E o versículo 4 diz: Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. A Bíblia não relata quantos filhos Adão e Eva tiveram, mas se Eva viveu a mesma quantidade de anos que Adão, 930 anos, a primeira família do mundo deve ter inúmeros filhos, né? Já pensou, 930 anos? E mulheres, nós não devemos viver sem coragem, qualquer que seja a situação. E Eva mostra muito isso, né? Dependência de Deus, muita coragem, porque você viver tudo novo, né? Sem ter referência nenhuma. E Eva enfrentou problemas parecidos com os nossos. Deus, a fonte de sua força, não mudou. Assim como ele ajudou Eva, irá nos ajudar também. Então, essa acho que é uma grande chave desse estudo. A gente também enfrenta problemas como ele enfrentou. E lembrar que Deus é a fonte da nossa força. E ele não mudou. Lá o Deus de Eva é o mesmo Deus nosso, né? E assim como ele ajudou ela, ele também vai nos ajudar. E a gente vai falar rapidinho sobre o pecado de Eva e as suas consequências. E Eva foi a primeira e única mulher que iniciou sua vida sem uma natureza pecaminosa. Ela era pura e santa, criada sem pecado, mas foi também a primeira pessoa a cometer o pecado. Ela viveu num ambiente perfeito, porém esse fato não a manteve longe dos ataques de Satanás. Como Eva, cometemos erros ao permitirmos que a nossa vontade nos induza a desobedecer a Deus. E a gente tem que ficar muito atenta, né? A gente vem fazendo esses estudos com o pastor, né? Sobre essa batalha espiritual, né? Essas vozes sobre o inimigo. Então, a gente estar atenta, né? A essas tentações aí do inimigo. Para que a gente fique com o olhar, com o alvo só no Senhor, né? Que a gente possa estar sempre conduzida por Ele, não pegar essas interferências de... Tem aquele anjinho e o diabinho que fica aqui, né? Igual os desenhos de criança, né? Que a gente não pega essas vozinhas do diabinho. Ceder à tentação priva-nos de ter comunhão com Deus e afeta todos aqueles que amamos. Vemos isso no relacionamento de Eva e Adão e mais tarde com sua família. Toda a humanidade é descendente dessa primeira família que teve natureza pecadora. Lá em Romanos 5,12, fala o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E Eva foi a primeira... Ai, olha só o que ele fala aqui, né? Eva foi a primeira estilista do mundo. Então a gente vê que também criativa, né? Também essa criatividade, que a gente tem um pai criador, um criador que é muito criativo, era essa palavra que eu ia falar, e que nós também temos essa essência criativa, né? E ela fez roupas de folhas de figueira. Antes do pecado entrar no mundo, Adão e Eva andavam nus e não se envergonhavam. Lá em Gênesis 3:7 diz: abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Deus rejeitou aquelas vestes de folhas de figueira. A Bíblia não registra que Deus nos repreendeu verbalmente por suas roupas de folhas. Ela simplesmente corrigiu a situação. Lá em Gênesis 3:21, diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher os vestiu. Mais adiante, quando Deus deu suas leis aos filhos de Israel, ele deixou claro que o sangue de um animal era necessário para ser oferecido como pagamento de um pecado. Lá em Hebreus 9:22, diz que, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E aí a pergunta, né? Por que Deus rejeitou as roupas de folha de figueira? Né? Se ela fez lá, tudo tão bonitinho, por que ele rejeitou? E aí a resposta é a seguinte: porque essa era a tentativa de Adão e Eva para esconderem o seu pecado. Ao invés disso, Deus lhes providenciou vestimentas de pele de animal sacrificado. Deste modo, a roupa é uma lembrança do pecado e das suas consequências. E aí vamos falar rapidinho aqui sobre os filhos imperfeitos de Eva. Lá na Bíblia, né, conta dos primeiros filhos, Caim e Abel. Caim foi um fazendeiro, Abel era um pastor de ovelhas, e podemos notar
que ela deve ter sido uma mãe muito boa e fiel, ensinando os filhos como viver as suas vidas para agradar a Deus. E a Bíblia nos diz que cada um de seus filhos ofereceu sacrifícios a Deus. Só que Deus recusou o sacrifício de Caim, que constituiu de um fruto da terra. Lembrando lá, né, que a gente acabou de ver que a primeira tentativa de Eva fazer roupas também foi recusada por Deus. Entretanto, tá aí a grande diferença de Caim para Eva. Eva aceitou o que Deus disse. E essa foi a grande diferença. E vestiu roupas que Deus fez com a pele de animais. Agora, Caim, por outro lado, matou seu irmão, pois ele próprio estava irado contra Deus. Então, imagine quanta tristeza essa situação deve ter causado a Eva, né? E aqui mostra essa situação. Às vezes, a gente tem que ter essa sabedoria. Às vezes, a gente vai fazer algo que não agradou a Deus, então que a gente possa, ok, vamos, nova rota, né? Então, Eva teve essa diferença aqui do Caim. E aí, nós vamos... tá aqui, ó. Em seu tempo de necessidade, Deus lhe deu outro filho, ao chamá-lo pelo nome de Sete. Eva expressou sua fé no amor, misericórdia e provisão de Deus. Peraí, pulei alguma coisa, ó. Que ele fala aqui, né? Ela fala que, além de tanta tristeza e vergonha, teve que sepultar o seu segundo filho. Imagina a dor que foi isso, né? Mas aí, então, depois, Deus lhe deu outro filho, que ao chamá-lo pelo nome de Sete. Eva expressou sua fé em amor, misericórdia e provisão de Deus. Lá em Gênesis 4:25, diz o seguinte: tornou Adão a coabitar com a mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Eva não se tornou amarga, mas confiou em Deus e continuou a viver. E aqui é mais um exemplo, né? Acontecem momentos desafiadores na nossa vida, né? De tristeza, mas ela conseguiu não se tornar amarga diante disso, né? Às vezes quando a gente não está fortalecida na nossa identidade, quando a gente não renova todo dia a nossa energia, quando a gente não renova todo dia, né? No Senhor, o que precisa ser renovado, a gente fica amarga, né? E aqui mostra um exemplo de a gente confiar nos planos de Deus, confiar nele, né? E continuar a viver com alegria, porque na palavra já diz: no mundo tereis aflições, mas que a gente tenha bom ânimo, né? Bom ânimo mesmo diante dos desafios. E aqui eu vejo que é mais uma lição aqui de Eva. E tá quase acabando, tá, gente? Só pra gente fechar aqui, ó. A redenção da Eva. Como é que tá o tempo? Não tendo tempo ainda, né? Eva foi a primeira a pecar. Ela viu as consequências do seu pecado quando esteve aos pés da sepultura do seu filho assassinado, né? Então Deus deu ali, né, Jardim do Éden, tudo perfeito, tudo maravilhoso para ter uma vida plena, em comunhão com Deus o tempo todo, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu, o pecado entrou no mundo e aí tiveram as consequências, né? Então as consequências do pecado quando esteve aos pés da sepultura do seu filho, né? Ficou claro aqui das consequências. E ela também foi a primeira mulher a ouvir a profecia de Deus sobre a morte do seu próprio filho em uma cruz, quando Deus disse à serpente, deixa eu ver se eu não pulei aqui, ó. Mas Eva foi também a primeira mulher a ouvir a profecia de Deus sobre a morte de seu próprio filho em uma cruz, quando Deus disse à serpente, o diabo, em Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Através de uma mulher, o mundo tão belo que Deus criara manchou-se com a horrenda marca do pecado. Também através de uma mulher, o Filho de Deus foi trazido ao mundo. E na cruz, quando Jesus gritou, está consumado, ele venceu todos os poderes e as forças satânicas que Adão e Eva, como agentes do inimigo, trouxeram à humanidade. Que Deus maravilhoso nós temos, não é? Que Deus maravilhoso. E para a gente fechar, que agora aqui, ó, pensamentos finais, né? Conclusão aqui, os pensamentos finais. Eva foi criada para ser colaboradora idônea de Adão. Então, ela deveria o quê? Ajudar Adão a cumprir as ordens de Deus e cultivar e cuidar da terra. E aí a pergunta aqui pra gente, né, pra gente refletir, para quem aqui, principalmente para quem é casada. Você e seu marido estão trabalhando juntos para cumprir os planos de Deus? Né? Nós estamos aí nessa mesma
dessa colaboração idônea, né, que falou na palavra. A gente está cumprindo, a gente está juntos nesse mover, trabalhando juntos para cumprir os planos do nosso Pai, né? E Eva foi tentada por Satanás e pecou. E precisamos estar conscientes dos métodos que Satanás usa para tentá-los nos dias de hoje, né? E esses estudos que a gente está fazendo aí com o pastor, acho que está sendo muito bom para nos trazer essa visão, né? A gente está consciente dos métodos que Satanás usa, né? Para ficar aqui, ó, no nosso ouvidinho, falando aquele monte de bobagem, né? Fazendo a gente se sentir péssimo, enfim. E a gente está preparada a esses ataques, né? A gente está preparada para isso? Porque ao cometer um pecado, aí ele pergunta aqui, ó, ao cometer um pecado, como você enfrenta? É importante reconhecer que você não pode mudar ou deter as consequências do seu pecado. Eva viveu com o impacto do seu pecado em seu lar. Apesar disso, é importante destacar que o seu passado não a paralisou. Ela aceitou o perdão de Deus e viveu nas expectativas da vinda do Salvador prometido. E que a gente possa tomar isso como lição também, né? Pecamos, ok, já somos perdoados. Que a gente tire como lição, que a gente aprenda o que tem que aprender e vida que segue, né? Sem ficar ali cultivando aquilo e sofrendo com aquilo, né? Com o que a gente fez. Ok, fizemos, erramos, vamos aceitar o perdão de Deus e continuar a viver os planos dele, né? E espero que tenhamos um novo olhar para a vida, para o exemplo que Deus nos deu através de Eva. Como diz na Bíblia, lá em Gênesis 3:20, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos, né? Então, Eva é mãe aí de todos os seres humanos, mãe da humanidade. E aí a gente encerra aqui o estudo de hoje, né? E eu vejo assim, né, a gente ficar muito com essa reflexão de essas características da mulher virtuosa, que a gente possa estar atenta a isso. Se a gente não tiver alguma dessas características, que a gente peça ao Senhor que Ele possa nos ajudar a adquirir essas características, né? De ser uma mulher valiosa, confiável, diligente, que não é preguiçosa, que é forte, virtuosa e que é sensível, né? Não tem nada a ver com fraqueza, mas é sensível, generosa, sábia, honrada. E que aqui ele fala até que é o aspecto que ele considera mais importante. Ser muito temente a Deus, né? Respeitar ao Senhor a todo momento. E esses exemplos lindos aqui de Eva, né? De que ela por ser a primeira mulher do mundo que não teve exemplo de outras pessoas, né? De outras mulheres. Então, de que ela tinha essa dependência de Deus gigante, né? A gente vem sendo extremamente dependente de Deus. Acho que esse para mim, foi um dos principais exemplos aqui, essa dependência que Deus vai nos ensinar, nos capacitar, nos preparar, se a gente depender plenamente dele. E claro que a gente pode pegar outras mulheres como exemplo, é sempre muito bacana, se inspirar nas que acertaram, aprender com as que erraram, tanto com as da Bíblia como as que estão com a gente, mas que a gente tem essa dependência de Deus, assim como Eva tinha, né? Essa coragem de enfrentar algo novo, porque ela viveu tudo novo, para ela tudo era novo, tudo era novo. Vou ter um filho, não sei nem como é que pare um filho, né? Como que cria um filho, como alimenta o filho. Deus foi conduzindo e mostrando, então coragem também para viver esse novo, né? E, bom, então acho que é isso. Se vocês quiserem comentar alguma coisa do estudo aqui que fez sentido. Bom dia, paz do Senhor. Ai, Mayara, você explanou muito bem aí, viu? Parabéns. Que bom! Pois é, então, eu sempre tive esse julgamento com Eva, né? Falava assim, ela foi a pecadora, a primeira mulher, se não fosse por ela, a gente não estaria aqui, né? Tipo assim, sempre naquele olhar crítico, né? Mas assim, a gente vê o quanto que ela tem a nos ensinar, né? Como você falou, a dependência de Deus, aí a coragem. Ela foi a primeira em tudo, né? A primeira mulher. Ela não sabia, né? Não teve uma mãe para cuidar dela, né? Ao contrário, ela foi a mãe de todos, né? A primeira mãe da humanidade. Então, assim, ela tem muito a nos ensinar também. Como você falou, a gente tem que realmente olhar para as qualidades, né? Olhar para o que ela fez de bom e aprender também com os erros, né?
A gente aprende assim, é melhor a gente aprender com o erro dos outros do que a gente aprender com os nossos erros, né? A gente sofre menos. Isso que é sabedoria, né? É você ver os erros dos outros e você tentar aprender com eles, sem passar por eles, né? Mas foi muito bom esse estudo, vai continuar sendo, em nome de Jesus, né? A Amém. mulher virtuosa também, essa mulher que é como se fosse uma joia, né? Que nós possamos a cada dia, né? Ser como essa mulher virtuosa, essa mulher de Provérbios 31. Cada um de nós tem um pouquinho dela, mas que a gente possa cada dia, né? Buscar lapidar esse diamante que nós somos, né? Foi muito Maravilhoso. bom.